Hello again and welcome back! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a se introduzir em inglês, então bora lá! As frases que eu vou apresentar aqui hoje, elas podem ser usadas tanto no seu dia a dia quanto em situações mais sérias, como numa entrevista. Então eu deixo ao seu critério que informação você vai querer compartilhar no seu dia a dia ou em uma outra situação, ok? A primeira frase que você deve aprender é como falar o seu nome. Claro, né? Seria a primeira frase que você diria ao se introduzir. Então a frase é My name is. My name is. E você percebe que a pronúncia da palavra name, ela não termina com o E puxado. Então a pronúncia não é name, a pronúncia é name, 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 ok? Então a pronúncia fica My name is Ellie. My name is Ellie, ok? A segunda frase é da onde você é. Então, aqui você tem duas opções. Você pode usar uma expressão um pouquinho mais complexa ou uma expressão mais simples. A mais complexa fica I'm originally from Brazil. I'm originally from Brazil. Então, se você está cansado ou cansada de falar I'm from Brazil, I'm from Brazil, I'm from Brazil, começa agora a usar originally, que significa eu sou original do Brasil, né? Então, I'm originally from Brazil. E aqui eu estou usando a abreviação de I am, mas você poderia também falar I am originally from Brazil. E a segunda opção, que é a mais simples, é I am from Brazil. Frase número 3, quanto tempo você mora no país que você está? Aqui no caso, vou dar o exemplo da Irlanda, já que eu moro aqui, né? I've been, e aí a gente usa essa conjugação aqui para dizer eu tenho vivido, eu tenho estado, eu tenho morado, né? A tradução direta é eu tenho estado, mas o significado é eu tenho vivido, eu tenho morado na Irlanda. I have been, ou I've been, na abreviação, in Ireland for 2 years, por exemplo. Eu tenho estado na Irlanda por 2 anos, eu tenho morado na Irlanda por 2 anos. Agora, se você acabou de chegar, você pode também falar I arrived yesterday, eu cheguei ontem. I arrived in Ireland yesterday. Ou, por exemplo, I arrived in Ireland last week. Eu cheguei na Irlanda semana passada. Então aqui você tem duas opções. I've been in Ireland for 2 years. I've been in Ireland for 2 years. I've been in Ireland for 2 years. Ou você pode falar I arrived yesterday. I arrived yesterday. I arrived yesterday. No caso, né, eu cheguei ontem. Yesterday, ontem. Frase número 4, a sua idade. Se você não assistiu o meu vídeo aqui ensinando os números, vai lá, porque você vai precisar saber os números para falar a sua idade. Então, no inglês, a gente fala a idade de uma forma diferente, né, do português. Então, no inglês, a gente fala eu sou tantos anos velha ou velho. Então, a tradução direta, claro, né, ficaria assim, mas como fica em inglês, então? I am 28 years old. Eu tenho 28 anos. A gente não fala I have 28 years. Isso não faz sentido no inglês. No inglês a gente fala I am, eu sou 28 years old. Então, como eu disse, a tradução direta fica meio estranha, mas no final significa a mesma coisa. Próxima frase, como eu disse, né, as frases aqui eu deixo o seu critério em que situações você vai usar essas frases. Claro que numa entrevista você provavelmente não vai falar a sua origem, não vai falar a sua idade, nem quantos filhos você tem, nem o seu estado civil. Mas eu vou te ensinar aqui porque pode ser que você precise falar dessas coisas em alguma outra situação ou que você queira falar se você estivesse introduzindo a algum grupo, a alguém. Então, como falar do seu estado civil, né? Quais são as opções? Então, você pode falar I'm married significa casado ou casada. Divorced, divorciado. Separated, separado. Single, solteiro. E aí lembra, se você não viu meu vídeo sobre pronúncias, vai lá. Mas lá naquele vídeo eu explico que quando a palavra termina com L e E, a gente pronuncia primeiro o E e depois o L. Então a pronúncia termina com o som do L. Então a pronúncia é single, solteiro ou solteira. Ou I am a widower. A gente só usa o artigo a aqui
quando a gente está falando de widower, que significa viúvo ou viúva. Então a gente não fala I'm a single, mas a gente fala I am a widower, ok? Lembrando que no inglês a gente não tem diferença para gênero. Frase número 6. I don't have any kids. Eu não tenho filhos. I don't have any kids. Eu não tenho filhos. Ou I have 2 kids. Ou 3 kids. Ou 1 child. Lembrando que no inglês tem 2 palavras que você pode usar para falar de filhos, que pode ser kids, que significa crianças, ou pode ser children, plural, child, singular. Então, mais uma vez, aí algumas opções para você. Frase número 7. Se você precisar falar sobre o seu visto, né, a sua situação de visto no país, você pode falar I'm currently. Eu estou atualmente, I'm currently on a stamp 4. I'm currently on a stamp 4. Então, eu estou atualmente com uma estampa 4. Ou, por exemplo, I'm on a work visa. I'm on a work visa. Ou I'm on a student visa. Então, você tem aqui 3 opções que eu te dei, né? I'm currently on a stamp 4. Você pode falar o número da sua estampa, né? Você pode falar I'm currently ou I am on a work visa. Ou você pode falar I'm currently on a work visa. Mais uma vez, eu só tô dando opções aqui, né? E o terceiro, I'm currently on a student visa. Ou I am on a student visa. A próxima frase é sobre educação. Então, se você está aqui para se preparar para a entrevista, essa frase você vai realmente precisar. E aqui, como a gente fala então em inglês, eu tenho qualificação em tal área. A gente fala que tem um degree, que significa um curso de faculdade, né? Então, a gente fala I have a degree in, que significa eu tenho faculdade em, e aí você coloca a área. Eu vou dar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diferentes áreas e quem sabe uma dessas não é a sua. Então, I have a degree in education, que é educação. Então, em inglês, a gente geralmente não fala pedagogia. Pedagogia, a palavra existe em inglês, mas ela não é muito comum. Geralmente se fala educação, education. Então, I have a degree in education. I have a degree in law. Law significa direito. I have a degree in accounting, contabilidade. I have a degree in engineering, engenharia. I have a degree in production management. I have a degree in production management, gerenciamento de produção. I have a degree in science. Eu tenho faculdade em ciências. I have a degree in nursing. Eu tenho faculdade em enfermagem, esqueci por um minuto. E o último, I have a degree in IT. Que é TI. Então, em inglês é invertido, né? Em português é TI e em inglês é IT. O I vem primeiro e depois o T. Frase número 9. I have... Aí você coloca o número de anos, vamos colocar 2 anos. I have 2 years experience in this area. Então, aqui falando da sua experiência, mais uma vez uma frase importante para a entrevista. Eu tenho 2 anos de experiência nessa área. I have 2 years experience in this area. Frase número 10, que você gosta de fazer no seu tempo livre. E aí você pode responder in my free time, no meu tempo livre. I like to run. E aí aqui eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exemplos de coisas que você pode falar. Claro, né? Você pode ter outros hobbies, outras coisas que você gosta de fazer, e aí você pode procurar a tradução. Mas aqui eu vou dar esses 7 exemplos. In my free time, I like to run. Run, correr. In my free time, I like to cycle. Andar de bicicleta. Cycle, no inglês, cycle é um verbo. Que a gente não consegue traduzir ele no português, porque em português a gente fala andar de bicicleta, que se pensar bem não faz sentido, porque andar é com as pernas, né? Mas a gente fala em português andar de bicicleta, em inglês a gente fala cycle, to cycle. Número 3, né, desses exemplos, in my free time I like to hike. Hike é fazer trilhas. In my free time I like to hike. In my free time I like to swim. Swim, nadar. In my free time,
I like to read. In my free time, I like to read. Read, ler. In my free time, I like to cook. Cook, cozinhar. E aqui é interessante essa palavra e a última, que é bake, que no inglês a gente tem essa diferença. No inglês, cook é cozinhar no fogão. Bake significa assar. Então, quando você fala I like to bake, ou in my free time, I like to bake, significa que você gosta de fazer bolos, provavelmente. Porque bake é assar, é o verbo assar. Então, essas são as frases que você pode usar para se introduzir, como eu disse, né? Deixa ao seu critério que informação você vai compartilhar aonde, mas aqui está uma mistura de frases que você usaria em uma entrevista, no seu dia a dia para se introduzir, quando você chega num país novo. E aí uma frase bônus para você então, que você pode falar quando você terminar de se introduzir, você pode falar That's me in a nutshell. That's me in a nutshell. Essa é a frase bônus para você, que significa essa sou eu numa caixinha de castanha. Então, essa é a tradução direta, mas o que significa, né? Resumindo, essa sou eu. Então, that's me in a nutshell. That's me in a nutshell. E você adicionar uma frase assim, diferentinha, é legal porque tira um pouco, quebra um pouco aquela coisa de falar tudo certinho, tudo, né? Não que a frase esteja errada, mas de falar tudo assim, meio que robotizado. Então é legal ter essas frases assim para jogar no meio da conversa. Essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Não se esqueça de compartilhar, de me seguir lá no Insta também, dou várias dicas legais lá. Deixa aqui embaixo seu comentário se você gostou, se tem alguma coisa que você gostaria de ver aqui nesse canal para eu saber, né, que tipo de conteúdo vocês querem ver. E até a próxima. Tchau!